Uhum. Mas comigo foi o seguinte, eu estava num culto de jovens. É bom culto de jovens, né? É. Estava no culto de jovens e veio um pregador de São Paulo e até queria saber como é o nome desse camarada, desse pastor, que eu não sei. E ele foi muito usado por Deus. E ele falou de cura. Uhum. Ele pregou sobre cura. O interessante, pastor, que o povo fala muito hoje, prega muito em prosperidade, mas esquece dos dons É, espirituais, é. né? O dom de cura, dons de cura, Uhum. dons de discernimento, interpretação, né? Profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência. É dom. Sim. E esse homem falou sobre dom, sobre a cura. E assim, num ímpeto, numa autoridade, numa fé. E ele falou: Deus vai curar hoje aqui. Amém. E aí ele pega e fala para mim assim: você fica de pé. Mandou eu ficar de pé. Você é, eu fica de pé. Deus manda dizer que você é pregador da palavra. Meu Deus. Falei: errou. Errou de Não, errou, pessoa. errou, errou feio. Errou feio. Errou. Aí ele percebeu que eu né, Não reagiu? poxa, não é, né? Ele falou: depois do culto, volta a falar comigo, quero falar com você. Você vai ser pregador. Eu não fui falar com ele, não, fui embora. Falei: errou, fui embora. Mas não era ele falando, era Deus falando. Uhum. Passou um tempo e aquilo não foi instantâneo, como é a promessa de Deus, né? Esperar em Deus, né? Uhum. Aquilo não foi de uma hora para outra. Passou acho que uns 2 anos, Deus me curou. Me curou. Aí, depois de um tempo, a gente começou a trabalhar de garçom. Você trabalhou de garçom também, meu Sim, senhor? trabalhei. Né? E aí, passado um tempo, eu conheci a minha esposa, nós namoramos, casamos, e logo Deus me chamou para o ministério. Uhum. E não é uma coisa que você procura. É. Trabalho você procura. Na verdade, a Emprego gente você até procura. foge, né? A gente até foge. Porque todos que são chamados se sentem aquém da chamada. É. O profeta Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Moisés diz assim: eu sou pesado em palavras. Uhum. Né? Então, todos que são chamados se sentem aquém da chamada, até porque a chamada ela é para quem? Deus, a Bíblia fala que Deus confunde os que são, né? Uhum. E usa os que não são para confundir os que Exatamente. são. O chamado, ele não é... Eu acho que sim, faz parte. Você fazer uma faculdade ou teologia, Se seja lá um preparar. seminário, se preparar, isso daí ok, faz parte. Mas se alguém passa por todo esse processo de instrução e ele não tem o chamado de Deus, pode ter certeza, ele vai se frustrar se ele for para o campo de batalha sem ter recebido esse chamado. Ali diz do pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Diz do mercenário, Sim. que é pastor, mas se vendeu. Uhum. E daquele que não é pastor. É isso. O que dá a vida pelas ovelhas é Jesus. Morreu pelas ovelhas, ele é o sumo pastor. Até tem umas igrejas que falam assim: só tem um pastor, não, sua igreja tem pastor, não, o certo não é pastor. Jesus é o sumo pastor. Ele é o sumo. Ele é o pastor dos pastores. Uhum. E nós somos aí chamados por Deus para pastorear, como diz Efésios 4:11. E ele mesmo deu dons aos homens, né? Uns, né? Então, e ali diz sobre o pastor que dá a vida, né? E aquele que se lança e faz a obra, né? E o mercenário é aquele que se vendeu. Uhum. Ele tem chamada, mas ele se vendeu. Ele trocou o propósito pela proposta. Ele trocou, né? Caiu no caminho de Balaão, né? Judas que fala, né? Sim. Balaão, esses que foram para esses caminhos, que se venderam, que amaram mais o dinheiro. Na verdade, essas pessoas foram tentadas e caíram na tentação. Exatamente. Né? Porque perderam o alvo. Paulo fala sobre prosseguir para o alvo. Essas pessoas perderam o alvo. E o terceiro, que não é pastor. É esse que é o problema. Uhum. Ele não tem chamada, ele não tem ministério, mas é uma pessoa gente boa. Às Sim. vezes é um ofertante bom, uma pessoa solícita, é uma pessoa que
que às vezes é um empresário, a pessoa vamos consagrar, É, né? Mas não tem chamada, e aquilo mata. Uhum. Não tem chamada, não tem, e vai sofrer. Aquilo vira um peso para ele. Vira um peso. Porque a chamada, o ministério, não é, fácil. Árduo. É árduo. Árduo em todos os É sentidos. amar pessoas sem de fato, quando a gente fala amar sem querer nada em troca, isso eu acho que é uma utopia e até uma certa falsidade. Jesus não nos amou desinteressadamente. Né? Se ele tivesse nos amado desinteressadamente, eu morrer na cruz. Por quê? Jesus, eu quero morrer. Por quê? Não, eu vou morrer, quero morrer. Não, ele morreu e está muito claro. Ele morreu com o objetivo de salvar o mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele morreu, a Bíblia diz, ele veio não para condenar o mundo, né? Em João 3, mas veio para salvar o mundo. Ele não veio para salvar um, ou dois, ou três, ele veio para salvar o mundo. Lógico que aí depende das pessoas crerem nele. Mas esse foi o interesse de Jesus, morrer por nós a fim de nos salvar. Então, a gente como pastor, seria uma falsidade dizer que a gente não espera nada em troca das pessoas. A gente espera o quê? A reciprocidade, né? A espera de que aquilo que a gente ensinou na palavra, ela aplique na vida dela e transforme a vida e permaneça. Mas quando a gente tem, de fato, o chamado, por mais que a gente espere das pessoas, a gente não se decepciona a ponto de deixar o ministério, porque a gente entende que antes daquela pessoa que nos chamou foi Deus.